Oi gente, nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de como foi a nossa adaptação morando aqui no Japão, quais foram os principais desafios, que a gente viveu e que a gente tá vivendo ainda, Afinal de contas, a gente faz um ano agora no final do mês e morar num país tão diferente como o Japão, acho que demanda até mais que um ano pra gente finalmente conseguir estar completamente adaptado, à vontade, com todas as novidades e todas as diferenças que existem aqui no país, Morar fora, no geral, acho que pra qualquer pessoa que sai do Brasil, envolve um mix de sentimentos, porque isso significa que você tem que deixar pra trás todas aquelas coisas que você tá acostumado, sua casa, sua família, Então envolve um pouco de tristeza nesse sentido, mas ao mesmo tempo também envolve muita euforia, empolgação por estar indo pra um lugar totalmente novo, com todas as coisas que você imagina, os planos que você faz. Então, assim, eu vou começar falando lá do comecinho, como foi o preparo dessa viagem pra gente, como que a gente se organizou pra vir pra cá. E nessa parte, sinceramente, eu não tenho nada do que reclamar. A gente contou com o apoio de uma agência contratada pelo RH da empresa que o Marcelo ia começar a trabalhar. E eles fizeram tudo pra gente. Eles pediram os documentos, a gente enviou tudo, até que eles enviaram a papelada pronta por correio, porque a gente precisava desse documento em mãos. E aí, em seguida, a gente foi no consulado que era em Barcelona, porque a gente morava lá, e levamos nosso passaporte, pagamos a taxa para tirar o visto, e pouco mais de uma semana eles devolveram o passaporte pra gente com o visto concedido e a gente já estava pronto para viajar. Então esse primeiro passo foi bem tranquilo. Eu acho que os desafios realmente começaram quando a gente chegou aqui no Japão, efetivamente. Eu já falei em outros vídeos, mas eu costumo sempre comentar que o primeiro impacto foi o mais difícil, porque assim que eu desci, na hora do desembarque, eu já tive aquele choque, porque eu não conseguia entender nada, ninguém entendia o que eu tava falando, eu não conseguia me comunicar em inglês, era tudo diferente, os sentidos eram contrários, então assim, eu confesso que foi um momento de desespero real. Mas aí, conforme a gente conseguiu entender o mapa, a gente conseguiu pegar o transporte, chegar na nossa casa, que a gente tinha alugado, um apartamento temporário, a gente respirou fundo e a partir dali a gente começou a encarar todos aqueles desafios com calma, mas também sempre com o ar de vitória em cada etapa, sabe? Porque eu acho que a gente sabia que não seria fácil, mas a gente estava disposto. E quando eu falo dos desafios, eu tô falando das coisas mais práticas, que é, por exemplo, ir ao supermercado, conseguir falar com o caixa do supermercado, as palavras-chave em japonês que eu precisava saber e a gente não sabia, até coisas mais complexas, como, por exemplo, alugar um apartamento, registrar a nossa residência aqui no Japão, contratar serviços como água, luz, telefone. Tudo isso demandava um esforço triplo, sabe? Porque eram 3 fatores sempre que a gente tinha como obstáculo ali para resolver qualquer situação prática ou qualquer situação simples do dia a dia. Primeiro a gente tinha que entender o funcionamento das coisas aqui no Japão, Então, por exemplo, esse negócio de registrar a residência, então você tem que descobrir a subprefeitura da onde você reside, você precisa do seu My Number, que é o que a gente entende como nosso documento no Brasil. Então, assim, todas essas coisas que você vai precisar desvendar. Depois você tem a barreira da língua, Porque no nosso caso a gente não fala o japonês, então dificulta, obviamente, muito isso. E depois porque a maioria dos lugares não falam inglês. Então a gente tinha sempre que estar lidando com todas essas questões e por mais simples que as coisas podiam ser, acabavam se transformando em situações muito complicadas. E aqui vale lembrar que o Marcelo e eu, a gente não tem descendência japonesa, a gente não conhecia absolutamente ninguém aqui no Japão. Nosso único contato era a pessoa do RH que nos orientou aí no processo do visto, mas no mais era a gente mesmo, tentando descobrir, tentando pesquisar as informações de como as coisas funcionavam aqui. E a verdade é que tudo isso fez também a gente crescer muito, amadurecer, ter um pouco mais de calma, paciência para resolver todas as situações, porque desespero não ia levar a gente para lugar nenhum, A gente tinha ali uma situação que precisava ser resolvida por qualquer que fosse e a gente tinha que encontrar uma saída. E aí a gente usava algumas ferramentas para conseguir se virar. Aí eu vou dividir com vocês então agora quais eram as ferramentas que a gente utilizava para conseguir entender as coisas, para conseguir descobrir os caminhos para resolver os nossos problemas. A gente principalmente usava os grupos do Facebook. Se você pesquisar aí, você vai ver que existem comunidades de brasileiros espalhados pelo mundo inteiro. A gente usava em Barcelona, que se chamava Brasileiros em Barcelona, se chama,
E aqui no Japão a mesma coisa, existe a comunidade brasileiros no Japão e brasileiros em Tóquio. E foi muito útil pra gente, porque a gente jogava lá, pergunta, ai gente, vocês sabem me ajudar nisso aqui, isso lá? E a galera ajuda muito, assim, isso é muito legal, porque é uma comunidade ativa, que te responde, que te dá uma luz, sabe? Porque se você tá totalmente perdido, é importante esse guia, né, que alguém te guie. Inclusive, 2 grandes amigos nossos a gente conheceu através do grupo do Facebook. E porque a gente mandou perguntando sobre imobiliárias que falassem inglês, a gente precisava entender qual era a melhor região para morar. Então, é uma recomendação que eu dou para todo mundo que vai morar fora, procurar esses grupos de comunidades de brasileiros fora, no cidade, no destino que você vai morar. Outra coisa que ajudava bastante era procurar mesmo no YouTube. Como a gente sabe, no YouTube tem de tudo, né? Então, a gente pesquisava lá como fazer tal coisa e aí sempre tinha alguém que morava aqui no Japão que estava compartilhando essas informações. Gente, isso é tão útil, porque através dos vídeos tudo fica muito explicadinho, né? Então a gente conseguia pegar muita informação através dos vídeos e também jogando no Google. Então às vezes precisava descobrir qualquer coisa, a gente simplesmente jogava lá no Google e apareciam vários blogs explicando, desde os processos mais burocráticos, né, que a gente precisava entender quais eram os passos e os trâmites, até coisas mais básicas, ou palavras. A gente acabava então encontrando a maioria das informações que a gente precisava na internet mesmo. Isso facilitava bastante. Bom, e passado aí esse momento mais crítico, a gente conseguiu se estabelecer, suprir as necessidades mais básicas, conseguiu a casa, contratar os serviços de água, luz e tal. A gente então ficou mais tranquilo, a gente começou a aproveitar mais o país, a gente pôde viajar, a gente começou a criar laços, fazer amizades e sentir assim como parte, né, do entorno em que a gente estava vivendo. E aí você começa a ter que lidar com outros desafios, né, como por exemplo a saudade. Você morar fora do Brasil é você conviver com a saudade das pessoas que você ama o tempo todo, daquela sensação também de desamparo, porque quando você tá sozinho em outro lugar, como é a nossa situação aqui, você fica o tempo todo tentando se encaixar, mas é diferente, porque quando você mora no Brasil, você não fica pensando nas regras, você não fica pensando na maneira como você tem que agir. E é diferente aqui. Você fica ligado o tempo todo, porque você fica o tempo todo com medo de estar fazendo alguma coisa errada, fica o tempo todo de que as pessoas estejam te julgando pela maneira como você está se comportando, sabe? E isso é algo que no nosso dia a dia antes nem passava pela nossa cabeça, né? E aí é claro que a longo prazo você vai se acostumando, você descobre quais são as maneiras de se portar em cada situação e aí você se adapta. Mas a verdade é que é cansativo, né? Você ter que lidar com isso todos os dias. E eu vou aproveitar, inclusive, para falar para vocês sobre as coisas que eu mais sinto falta morando aqui no Japão, morando tão distante do Brasil. Principalmente família e amigos. Eu acho que para quem mora fora, esse é o ponto mais difícil. É até difícil de falar sobre isso, porque ficar longe dos meus pais, das minhas irmãs, é uma das coisas mais complicadas. Agora, por exemplo, eu tenho uma sobrinha de 1 ano e eu queria estar presente, sabe? Nas situações do dia a dia, no aniversário de 1 ano. Natal é uma data muito difícil, porque é uma data que eu gosto muito, é uma data muito família pra mim, e você tá longe nessas datas é muito, muito complicado. Eu sinto muita falta também de viver ali na minha cidade, do meu entorno, daquele jeitinho brasileiro, saber como as coisas funcionam todos os dias em qualquer lugar que eu vá, e a possibilidade de falar português em qualquer situação fora de casa. Aqui eu tenho a vantagem de ser casada com um brasileiro, então eu não tenho dificuldade nenhuma aqui, mas em qualquer situação é sempre um esforço redobrado, né, de se fazer entender. Bom, mas nem tudo é sufoco, né? Nem tudo é desafio. Tem várias coisas muito positivas que eu acho que merecem ser destacadas. Morar no Japão tem me permitido viver coisas incríveis, assim, descobrir novas formas de se viver, uma cultura completamente diferente, descobrindo maneiras diferentes de fazer as mesmas coisas que a gente estava acostumado. Então, eu sou muito grata a isso e tem alguns pontos que eu acho que merecem destaque e eu quero comentar eles aqui com vocês. Como, por exemplo, a segurança. Eu acho que esse é um item que a maioria das pessoas vão destacar quando estiverem falando sobre a experiência de morar fora. É muito triste que a gente tenha que falar sempre que morar fora nos traz mais segurança do que morar no Brasil. Infelizmente, esse é um ponto muito triste, mas também muito verdadeiro em relação ao Brasil. Aqui a gente não precisa ficar com medo de ir e vir de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer situação. Inclusive você pode estar andando na rua com seu celular, com a sua câmera. Eu vejo muita gente trabalhando com o computador no transporte público e isso nem de longe passa pela cabeça que seja um problema, sabe? Então, com certeza, esse é um ponto muito positivo.
Depois, eu queria falar sobre os serviços, que sejam públicos ou sejam privados, são muito bons. Você não precisa estar pagando a mais para ter um serviço de qualidade aqui no Japão. E isso está muito envolto também ao atendimento, porque mesmo sem falar japonês, e olha que falando japonês então deveria ser ainda melhor pra mim, pra minha experiência, mas eu sinto um cuidado muito grande com o cliente, sabe? Aquela coisa de você contratar um serviço e receber exatamente aquilo que você pagou por ele, aqui funciona mais ou menos assim. Então eu fico muito satisfeita com todas as situações em que a gente precisou de algum atendimento ou qualquer serviço que a gente tenha contratado. Pra finalizar, eu destaco a honestidade. Nós, por não falarmos japonês, por exemplo, a gente poderia ficar com medo de, sei lá, ser passado pra trás ou ser enganado em alguma situação, porque na verdade é que seria muito fácil. Muitas vezes a gente fica ali numa situação meio perdida, traduzindo pra entender o que tá acontecendo, e a gente nunca teve nenhum prejuízo e nenhum problema em relação a isso. Ao contrário, as empresas, normalmente quando elas identificam qualquer coisa que saiu errado ou que foi entregue diferente do que foi prometido, eles entram em contato com a gente, eles nos reembolsam, ou eles nos explicam, ou eles resolvem o problema. Às vezes a gente nem sabe que era pra ser diferente, sabe? Então eu fico muito tranquila enquanto a isso, e é um ponto com certeza muito positivo de morar aqui. Eu poderia ficar horas aqui falando pra vocês de todas as coisas diferentes e que a gente teve que se adaptar aqui no Japão, como por exemplo a comida, né, que é muito diferente, ou as relações sociais, porque, claro, né, a gente tá muito acostumado com um jeito de se relacionar e aqui é totalmente diferente. Ou eu poderia falar das questões de terremoto, né, desastres naturais, que infelizmente é um ponto que a gente precisa aprender a lidar morando aqui. Mas vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. Deixem aqui pra mim qual outro ponto vocês gostariam de saber sobre a nossa adaptação, e aí eu respondo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como foi a nossa adaptação aqui no Japão. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.